Prosseguindo no curso de História da Igreja 1, vamos ao item número 1 desse capítulo 9 do Imperador Sétimo Severo. Nesse período, o bispo de Roma, que vai ser um bispo bem controvertido, a gente não sabe nem dizer se esse bispo era um cristão de verdade, ele é bem controvertido, esse bispo Vítor, porque ele vai insistir naquela questão que nós já discutimos em tempos anteriores, quando havia uma proposta de mudar a Páscoa bíblica no que Deus havia determinado, que podia cair num dia de semana, na quarta, quinta, né? Para que a Páscoa ocorresse sempre no domingo. Então, observe que isso está surgindo antes da Igreja Católica ser organizada, porque a Igreja Católica vai ser organizada por Constantino. Mas esses bispos de Roma, que sobreviviam à perseguição, eles, infelizmente, eram bispos também que não serviam a Deus corretamente. A consciência do homem fica muito problemática depois de um homem trabalhar no culto de Júpiter, trabalhar na mesa do demônio. Então era uma igreja problemática, e esse Vítor, ele vai retomar essa discussão, ele vai querer trocar o dia da Páscoa para o domingo, e as igrejas que se oporem a ele vai receber cartas de outras igrejas, né? As igrejas que se oporem a ele vai excluir as igrejas por elas não aceitarem a mudança que ele faz, a mudança que ele quer fazer, né? Isso é razão para você excluir alguma igreja, mas era o quê? Isso era um princípio pagão que estava já estabelecido nessa igreja de Roma. A partir desse ano 200, nós veremos essa igreja de Roma, uma igreja muito problemática, adotando heresias, teólogos deles, escrevendo livros, defendendo, por exemplo, o purgatório, defendendo a purificação da alma após a morte, né, que é o purgatório, defendendo o batismo de recém-nascidos, tá bom? Defendendo uma teoria chamada apocatástase, que era uma teoria que dizia que no fim todos serão salvos, até o diabo vai ser salvo. Ou seja, era uma igreja já desviada. Essa igreja de Roma, no ano 200, ela não era igreja cristã. Agora, é claro que nós estamos falando de 1800 anos atrás, provavelmente existia mais de uma igreja, mas é bem provável que existisse uma igreja maior, uma igreja, como Roma era uma cidade muito rica, né? A principal igreja da cidade de Roma, mas provavelmente existiam várias igrejas, mas a principal igreja, que é essa igreja mais rica, ela, além desses desvios todos, ela vai começar a reivindicar supremacia sobre as outras igrejas, o que não existe. Não existe nenhuma prova histórica de que Pedro inaugurou um trono cristão em Roma. E isso é mentira mesmo dos católicos, ok? E esse Vítor, ele vai ser martirizado, não, porque nesse período eles não estão aceitando que os cristãos realmente fiquem sem adorar, e vai ter casos que eles simplesmente vão pegar os cristãos e vão matar. Não querem nem dar chance a eles de adorar. Então, o número 1 aí, Martírio de Vítor, eu coloco aí a citação do Livro dos Mártires, editado pela CPAD, que ele diz: Vítor, bispo de Roma, sofreu o martírio no primeiro ano do século III, né, o ano 201 da era cristã. Okay? Vocês podem ver lá na página 22. Então, esse bispo, ele era esse bispo problemático. Ele recebeu a carta de um bispo da região da Ásia, onde ficava Policarpo. Lembre-se que Policarpo também já tinha debatido com o bispo Eleutério, que eles chamam de Papa, né?
Jesus Cristo disse claramente: a ninguém chameis Papa na terra, Papa é Pai, né? Jesus disse claramente: a ninguém chameis Papa na terra, mas eles querem chamar de Papa. Essa igreja pagã até hoje quer chamar de Papa, mas é nesse período também que, segundo a história, eles estão começando com essa ideia do bispo de Roma. Ele seria o pai de todos, ou o papa de todos. Eu até entendo que muitos chamam, até hoje, às vezes, o pastor de pai, numa forma de carinho, ok? Mas religiosamente, Jesus Cristo falou claramente: a ninguém chameis Papa na terra. Então, esse bispo da Ásia, chamado Polícrates, ele escreveu uma carta dizendo que ele não adotaria, que eles querem seguir como os apóstolos ensinaram a eles. Os apóstolos continuam celebrando a Páscoa no 14º dia, na 14ª lua, né? Do mês de Nissan, no mês do calendário judaico. E por não aceitar, ele e as outras igrejas da Ásia que não aceitavam serão excluídas. Mais à frente nós veremos que vai iniciar uma perseguição a essas igrejas. É uma perseguição. Ou seja, não é aceitável que uma igreja de Jesus persiga. Se ela persegue, ela não é igreja cristã. E a perseguição católica será maior, muito maior do que a perseguição do Império Romano. Nós acabamos de estudar um período do Imperador Cômodos. Depois do Imperador Cômodos, houve uma grande confusão no Império Romano, que teve vários imperadores, até que esse Severo assumiu o governo. A princípio ele não tinha problema com os cristãos, mas depois começou a ter problema com os cristãos, né? Então, no Império Romano, as perseguições terão períodos de maior perseguição e outros de menor perseguição. Já no período da Igreja Católica, a perseguição é ininterrupta, ela será constante. É por isso que eu sempre alerto as pessoas que elas não caiam no erro de afirmar que a Igreja Católica, em algum momento da história, foi a Igreja de Jesus. Tem um historiador católico chamado Daniel Rups, que ele, quando chega no período de Constantino, ele define como a era da vitória do cristianismo. Não foi. Ali foi uma derrota, ali surgiu uma igreja pagã que vai perseguir as outras igrejas pagãs, as outras igrejas que não concordam com ela, desculpe, e isso vai acontecer até o ano de 1790, quando na Revolução Francesa eles vão colocar lá: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Acabou a perseguição da Babilônia apocalíptica. Hoje ela está tentando nos enganar, chamando as igrejas para voltarem ao seio católico. O seio católico é um seio pagão, mas infelizmente muitas igrejas estão voltando. Nós temos que abrir os olhos, tomar cuidado com esses pagãos.